Então, pessoal, como já era esperado por todo mundo, né? Vamos ser sinceros, todo mundo já sabia que isso iria acontecer. Precisávamos apenas mensurar o tamanho do rombo, o tamanho do estrago, mas temos agora os números fechados em relação a setembro. Sim, como eu sempre falo aqui no canal, essas coisas demoram. Então, o mês de outubro foi fechado, estamos agora em novembro, e agora, né, no dia 8 de novembro, dia que eu estou gravando esse vídeo, é que os dados referentes às contas públicas do mês de setembro foram divulgados, os dados oficiais do IBGE, né? Então, o que nós temos, o resultado que nós temos para o mês de setembro é um déficit de 18,1 bilhões de reais apenas nesse mês aí, e no acumulado de setembro do ano passado até setembro deste ano, os últimos 12 meses, temos aí quase 1% do PIB a título de déficit fiscal acumulado, sendo que, aqui o pior dado dessa sequência, esse valor subiu 0,32 ponto percentual em comparação com o mês de agosto, ou seja, o rombo está crescendo e muito rápido. Vamos dar uma olhada nesses números, nesses dados, nesses valores aí da questão fiscal do governo Lula, até porque isso é muito importante nesse ambiente de debate sobre a meta fiscal que nós estamos acompanhando aí. Mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esses números aqui, eu falei IBGE no começo, né? São números do Banco Central, corrigindo a informação, quem mensura esses valores é o Banco Central, mas os dados foram divulgados hoje, quarta-feira, que é quando estou gravando este vídeo aqui. Então, mês de setembro, déficit primário acumulado de 18,1 bilhões de reais, um rombo absurdo, sendo que em setembro do ano passado, guarde essa informação para a gente fazer as contas mentalmente aqui, houve um superávit de quase 11 bilhões de reais. Lembrando, quem estava no poder no ano passado, em setembro de 2022, foi o Bolsonaro, e quem estava à frente da pasta da economia era o Paulo Guedes. O cenário virou, temos agora Lula e Fernando Haddad, os dois patetas, comandando a economia do país, e aí nós temos então esse estrago em comparação ao mês de setembro do ano passado. E então, no acumulado de 12 meses, geralmente a gente pensa em setembro, mas é do dia 1º de outubro do ano passado até o dia 30 de setembro deste ano, né? Final de setembro do ano passado, final de setembro deste ano aqui. O acumulado desses 12 meses, então, nós temos um valor aqui de quase 1% do PIB, 0,97%. Isso aí é um déficit em dinheiro, né, em valores, porque o pessoal fica falando dos percentuais porque são percentuais pequenos, mas o pessoal esquece de fazer as contas e mostrar o valor, mostrar o tamanho disso aí, né? Porque isso é contado em relação ao PIB. Então aqui o déficit acumulado já ultrapassou 100 bilhões de reais de lá para cá. Isso aí contempla a questão da União, dos estados e do município. Só que a maior parte desses valores, aliás, governo central, União, estados e estatais, a maior parte do rombo aí do déficit está, de fato, no governo federal. Desse total aqui de 18,1 bilhões de reais, 16,5 são dívidas, débitos do governo central, da União, 1 bilhão aqui é dos governos regionais e 500 milhões de reais nas estatais. Olha só que porcaria, meio bilhão de prejuízo ali, de déficit por conta da péssima gestão das estatais no Brasil. Tem que vender essas porcarias o quanto antes, porque isso está consumindo recursos públicos, como os números nos demonstram. Isso aqui é apenas no mês de setembro, tá? Meio bilhão de reais de prejuízo, de déficit, em setembro apenas. Então aqui o pessoal colocou 0,32% aqui do aumento, né, de agosto para setembro. Aqui embaixo colocaram 0,27. Então vamos manter aqui esse valor de 0,27 nessa questão aqui. Aliás, provavelmente eles consideraram de duas formas diferentes, né? Houve um aumento de 0,32 em relação a agosto, mas nos valores nominais aqui 0,27 pontos percentuais. Então, o que esse valor aqui demonstra? O seguinte, que o déficit público está aumentando.
considerando o período que começou 1º de setembro de 2022, terminou 31 de agosto de 2023, e puxando isso um mês para frente, considerando com o valor fechado agora em setembro, o déficit subiu aí 0,27 pontos percentuais do PIB. Estamos falando aí de quase 30 bilhões de reais a mais no cômputo geral. Por que esse número está acontecendo? Porque na hora de você pegar esses 12 meses, ainda estamos atravessando o ano, pegando valores lá de 2022, somando com os meses de 2023. Então estamos somando meses do governo Bolsonaro com meses do governo Lula ainda, né? Tem um pouquinho ali, uma rebarba do governo Bolsonaro. Então, à medida em que nós tiramos um mês de 2022 do governo Bolsonaro para colocar outro mês do governo Lula na história, o déficit, o rombo vai aumentando, né? Para pensar. Antes, a gente considerou aí o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, os meses. 4 para chegarmos no cômputo de 12 meses, isso de 2022. Agora, nesse último dado revelado pelo Banco Central, só foram considerados outubro, novembro e dezembro. Tiramos o mês de setembro de 2022. Do ano passado, colocamos setembro deste ano. E aí, olha o tamanho da diferença de uma gestão econômica do governo Bolsonaro para a gestão econômica do governo Lula. Quase aí 30 bilhões de reais a mais de déficit. E olha só, vamos continuar substituindo até a gente chegar no final do ano, fecharmos os dados de 2023 e considerarmos apenas os 12 meses do ano, do primeiro ano do governo Lula. Então, se agora nós já estamos aqui em 1% do PIB de déficit acumulado nos últimos 12 meses, e a tendência disso é que a coisa piore nos próximos meses, a gente vai ultrapassar a prévia ali do pessoal que o governo havia feito anteriormente. Foi ventilado um valor de 1% do PIB aí em matéria de déficit público para este ano. Provavelmente aqui a coisa vai superar a projeção oficial do Ministério lá da Simone Tebet, que é 1,3% do PIB, mais de 140 bilhões de reais. Porém, aí não é crime de responsabilidade fiscal ainda, porque a lei orçamentária anual aprovada no ano passado, sabe-se lá por qual motivo, previa ali mais de 200 bilhões de déficit para esse ano, uma loucura total, né? Então, o que explica esse aumento do déficit público? Claro que o aumento dos gastos públicos deste ano aqui, além de uma frustração das receitas projetadas pelo governo Lula para 2023. Tenho falado bastante disso aqui no canal, inclusive. Mas o grande ponto mesmo é o impacto econômico que o Brasil está sofrendo por conta das medidas atrapalhadas do governo Lula com o senhor Fernando Haddad na pasta da economia, no Ministério da Fazenda. O que acontece é que a atividade econômica está diminuindo, está perdendo o seu ímpeto, e aí no final das contas a arrecadação estatal cai, mas os gastos estão lá em cima, afinal de contas a projeção é déficit, ou seja, o governo já não conseguiria fechar as contas e a coisa só vai piorar nessa história. Agora eu quero chamar a sua atenção para um fator muito importante, é que em todo esse papo, aqui, em toda essa conversa que nós falamos de meta fiscal, superávit primário, déficit primário, é importante lembrar o que esses termos significam. Superávit e déficit é algo simples de entender. Se a receita é maior do que a despesa, temos um superávit. Se a receita é menor do que a despesa, temos um déficit, né? Um valor negativo. Só que existe esse truquezinho estatal aí chamado de déficit primário ou superávit primário, que é você considerar os valores, aí, o resultado das contas públicas, dos gastos e receitas estatais, e você tirar dessa conta os juros do serviço da dívida, o chamado serviço da dívida. Então, o déficit primário significa aqui uma dívida antes do governo conseguir pagar os juros da dívida pública que vai sendo rolada ano após ano. Ou seja, quando o governo tem aí, digamos, 100 bilhões de reais de superávit primário, igual teve no ano passado um valor que eu não lembro de cabeça qual que foi. Isso significa que as contas estão no azul? Não necessariamente, porque ainda falta pagar o serviço da dívida, os juros da dívida. Então, se esses juros aí forem de 150 bilhões de reais, digamos assim, então o que nós temos na prática é um déficit nominal de 50 bilhões de reais. As contas não fecharam no azul. Esse negócio de déficit primário aqui é apenas um truque
para melhorar um resultado que geralmente e quase sempre é péssimo. É como se você dissesse o seguinte, né? Não, eu fecho as contas da minha casa sempre no azul, nunca fica no vermelho. E aí você vai olhar a prestação de contas, a sua prestação de contas, lá você não coloca o valor do cartão de crédito, digamos assim, um financiamento que você tenha, né? Não, as contas fecham no azul antes de eu pagar o financiamento. Depois que eu pago o financiamento, eu fico devendo dinheiro ainda para o banco. Então você não está fechando no azul coisa nenhuma, você está maquiando os dados. Então, quando nós falamos aqui que o governo já tem 100 bilhões de reais de déficit primário, isso aqui não é quanto que a dívida pública vai aumentar, porque tem os juros também que não vão ser pagos, que vão ser rolados, e que vão se somar a isso, fazendo a bola de neve aumentar cada vez mais. Então, o objetivo com o superávit primário deveria ser pagar pelo menos os juros da dívida para que a dívida pública não cresça. Mas a gente não consegue nem ter superávit primário. Então o Brasil não está nem pagando a dívida no final das contas. Falo isso para mostrar o quanto esses dados aqui são ruins. Não estamos falando de um aumento de 18 bilhões aqui ou de 100 bilhões de reais na dívida. O aumento é muito maior porque a gente nem começou a resolver a questão primária do orçamento, que não leva em conta o pagamento do serviço da dívida. O buraco do rombo estatal é muito mais embaixo e com o governo Lula na história, a tendência é só piorar, né? Mas o que você achou desses números? Você já esperava algo desse tipo? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.